Aprenda de uma vez por todas a memorizar textos. Eu vou ensinar uma técnica que é ensinada para alunos de leitura dinâmica. Eu aprendi, executei e isso tem sido bênção na minha vida. Olha só. Eu tenho aqui um livro, tá? Cura Divina segundo as Escrituras. Esse livro é de minha autoria. E eu vou explicar para você como você deve ler este livro. Tá? Qualquer livro que você for ler, você deve aplicar essas técnicas. Primeiro, você precisa entender que os olhos são como um músculo. Eu estou explicando assim de uma forma bem simples e objetiva, sem muita linguagem técnica, porque eu quero que esse vídeo seja bem curto. Eu poderia dar uma aula de 1 hora sobre isso. Mas eu explicando assim de uma forma breve, você vai entender bem, vai executar e vai ser um sucesso. Você precisa aquecer aqui para ter um melhor desempenho. Então você vai fazer isso, esquentar, deixar a sua mão fervendo, pode ser por uns 30 segundos. Bem rápido, você vai colocar sobre os olhos. Quando a sua mão esfriou, você vai tirar. Não aperte os olhos, não pode apertar, é só encostar para esquentar os seus olhos. Você vai fazer isso de novo, você vai repetir esse processo por 1 minuto. Faça isso, coloque aqui. Abra os olhos, faça isso, coloque... Você pode fazer isso aqui por 10 segundos, tá? 10 segundos está de bom tamanho. Aí você vai colocar, esfriou, você tira, faz de novo e assim sucessivamente. Depois, você vai aquecer os seus olhos dessa forma. Em exercícios. Para cima e para baixo, ó. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Pode ser 30 vezes para cima e para baixo. Depois para um lado e para o outro. Depois você vai fazer os movimentos circulares para um lado, circulares para o outro. Tá? Esse é o segundo exercício. Depois você vai fazer o quê? Você vai pegar o texto, tá? Você vai pegar um texto. E aqui é o capítulo 1 do livro, tá? E você vai ler... Olha, preste atenção. Você vai ler dessa forma, de cabeça para baixo. Aí você vai ler, aqui está escrito assim: você que ama estudar a Bíblia e tem diversas dúvidas sobre a cura, leia e medite atentamente. Você viu que eu não demorei tanto para ler, mas isso está, deixa eu ver se você consegue ver aqui, de cabeça para baixo. Eu li rápido, porque eu já pratico isso há alguns anos, mas no início para mim foi muito difícil. Isso vai exercitar a sua visão, isso vai exercitar muito a sua visão. Depois eu vou colocar aqui mais um exercício para você, tá? Mais um exercício que você vai fazer a sua visão ficar mais aguçada ainda e para você ler vai ser muito bom, tá? Para você memorizar versículos, você pode fazer o seguinte. Eu tenho aqui a Bíblia Sagrada no meu tablet. Vou pegar o texto. Vou pegar um texto aleatório aqui. Como eu vou memorizar o texto e a referência, ou seja, o capítulo e o versículo? Eu vou adicionar aqui qualquer texto. Selecionei um texto aqui. É Atos capítulo 1, versículo 10. Tá? Selecionei ele, está ali em azul. O que eu vou fazer? Eu vou ler o nome do livro, Atos dos Apóstolos. Agora eu vou ler e olhar atentamente para o capítulo. Capítulo 1. Agora eu farei a mesma coisa com o versículo. Olho fixamente para o versículo e repito. Versículo 10. Quando você vê, medita e repete, você aprende muito mais do que somente vendo. Entendeu a sacada? E se você fizer tudo isso e ainda acrescentar a escrita, escrever, e depois ler o que você escreveu, aí isso vai melhorar mais ainda. Vai depender isso do seu zelo, da sua busca, da sua sede por aprender a ler e memorizar. Então eu vou fazer isso. Eu não sei esse versículo de cor. Eu não sei esse versículo de cor. Então eu vou ler esse versículo 3 vezes.
e vou memorizá-lo, seguindo essa metodologia, essa técnica. Primeiro eu leio o livro, o nome do livro, capítulo, versículo, depois eu leio 3 vezes o versículo. Quando eu ler o versículo, eu leio o versículo repetindo o livro, o capítulo e o versículo. Dessa forma, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10. Agora eu vou ler o versículo. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Atos, capítulo 1, versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Atos capítulo 1, versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Atos capítulo 1, versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, se puseram juntos deles 2 varões vestidos de branco. Atos capítulo 1, versículo 10. Você pode ver aqui que eu citei o versículo em 80%. Ainda faltou uma parte que eu me esqueci, que é, eu li, eu recitei de cor, porque eu nunca tinha esse versículo memorizado na minha cabeça. Você viu que eu selecionei aleatoriamente. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, essa parte eu não memorizei. Eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Essa parte eu falei. Agora, enquanto ele subia, eu não memorizei. Então, o que eu devo fazer? Eu devo repetir isso novamente. Então, eu terei memorizado completamente o versículo. Eu não vou repetir essa técnica para o vídeo não ficar muito longo, mas você entendeu e viu que funciona. Então, conforme você vai treinando e exercitando e pondo essa técnica em prática, você vai ficando, vamos dizer assim, mais afiado nisso. Então você, olha, eu vou citar aqui o versículo de novo, porque eu repeti ele 3 vezes, olhando o livro, capítulo, versículo, seguindo essa técnica. E eu já memorizei ele. Eu nem estou olhando mais para ele, e eu já memorizei. Ó, Atos capítulo 1, versículo 10. E eles, com os olhos fitos no céu, junto deles se puseram 2 varões de branco. Atos capítulo 1, versículo 10. Vamos ver se eu não errei nada? Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, ó, eu não falei enquanto ele subia de novo. Então eu não memorizei essa parte, eu preciso repetir a técnica. Eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, tá? Eu li de novo agora, vamos tentar. Atos capítulo 1, versículo 10. Estando com os olhos fitos no céu, junto deles se puseram 2 varões de branco. Atos capítulo 1, versículo 10. Viu que eu não memorizei a parte que diz junto deles? Mas eu mesmo sem ler, eu lembrei que eu tinha esquecido de uma parte. Então você vê que é uma questão de exercício. Agora eu vou tentar de novo. Atos capítulo 1, versículo 10. E eles estando com os olhos fitos nos céus, junto deles, ó, errei de novo e eu percebi, mesmo sem ler, você vê que é um exercício. Eu percebi sozinho que eu esqueci de uma parte. Se eu percebi, isso significa o quê? Preste atenção. Significa que o meu subconsciente captou o texto. O meu subconsciente, ele captou o texto. Então eu preciso entender tudo que o meu subconsciente ele captou. Se o meu subconsciente, através daquele exercício de repetição, não tivesse captado, eu não teria lembrado sozinho sem ler o texto que eu errei. Vamos tentar? Atos capítulo 1, versículo 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, e enquanto ele subia, se puseram junto deles 2 varões vestidos de branco.
Vamos ver se agora eu acertei? Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, a parte que eu tinha me esquecido, que eu não tinha memorizado, junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Eu memorizei um versículo aqui em 2 minutos de exercício. Claro que isso você pode fazer em 1 minuto. Em 1 minuto. Então, em um dia, começando de pouquinho em pouquinho, você pode memorizar 10 versículos. Por que eu demorei tanto assim? Porque eu estou, ao mesmo tempo que exercitando, eu estou explicando para você e ensinando essa técnica. Agora, se você pegar isso aqui e fazer isso sem explicar, sem gravar vídeo, sem fazer nada, em 1 minuto você vai aprender essa técnica. Agora eu vou colocar um exercício. Comece com essa técnica, com aquecimento. Lembra que eu falei sobre a visão, tá? Comece fazendo essa técnica, lendo o texto de cabeça para baixo, tá? E lembrando, muito bom lembrar, olha só. Leia só o primeiro texto. Leia só a primeira página de cabeça para baixo. Irmãos, pode demorar, sei lá, pode demorar até 3 minutos, 5 minutos ou 10 minutos para você ler uma página inteira. Vai cansar a sua vista porque a sua visão ela está se exercitando como um músculo. O músculo, quanto mais você exercita, mais ele vai entender. O cérebro vai mandar informações que ele precisa crescer. Então o que acontece? Eu exercito o músculo. Qual é a informação que o meu músculo vai receber? Você precisa crescer. É a informação que o meu músculo vai receber a partir daquela contração, da dor, de microfraturas, que as fibras musculares elas se soltam no exercício e demora um período de 24, 48, no máximo 72 horas para elas voltar ao normal. E quando elas voltam ao normal, elas voltam maiores, mais rápidas e mais resistentes. Então você machuca o seu músculo, não é só machucar, você precisa cansar ele, para ele, quando ele for voltar ao normal, se reconstituir, se restabelecer, ele vai voltar mais rápido, mais forte e maior. Por que ele fica maior? Para ele suportar cargas maiores. Então o seu olho, fique tranquilo, o seu olho não é um músculo, ele não vai crescer, não vai ter uma hipertrofia ocular, tá? O que vai acontecer? Ele vai ter uma maior visão. A sua visão, por enquanto, pode ser que esteja assim, mas a sua visão vai ser assim. Enquanto eu estou olhando para a câmera, eu vejo que tem uma cadeira naquele lado, mas eu não estou olhando para lá. Eu estou vendo uma cadeira, em cima daquela cadeira tem uma mochila. Do lado tem um roupeiro rosa, tá? E há 1 ou 2 portas, não sei, porque eu não estou olhando para lá, está aberta, tá? Virando mais para cá, olha que eu estou olhando para a câmera. Eu imagino que tem um sapato que eu já não estou conseguindo ver. Isso, tem vários sapatos ali. Então, a sua visão, ela vai ampliando. Então, quando você lê um texto, tá? Quando você lê um texto, você não vai mais ler o texto assim. Você não vai se esforçar para ler o texto assim. Você vai se esforçar para ler o texto do meio. E você vai... A sua visão vai estar tão ampliada, depois de tanto exercício, que você vai estar enxergando a frase inteira e descendo. Eu li uma página dessa em até 5 minutos. 5 minutos. Agora eu consigo ler uma página dessa em, às vezes, 40 segundos, dependendo da quantidade de palavras. Você quer ver? Você... preste atenção, marque aí no vídeo quantos segundos vai estar quando eu começar a ler e veja quanto tempo eu demorei. Você que ama estudar a Bíblia e tem diversas dúvidas sobre a cura, leia e medite atentamente. A cura bíblica. A palavra de Deus ensina especificamente sobre a vontade de Deus em relação à cura física. Neste pequeno estudo você irá compreender o que Deus diz nas Escrituras sobre este assunto. Devemos buscar a vontade de Deus acima de tudo e não nos apoiarmos em opiniões de homens. A palavra nunca mudará e o Senhor Jesus também não. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Perguntas frequentes. Jesus cura hoje?
Será que a vontade de Deus me curar? A doença é uma ferramenta usada por Deus para nos corrigir? Todas as doenças vêm do maligno? Ao longo deste estudo, essas dúvidas serão esclarecidas através da palavra de Deus e você será extremamente abençoado e com esse conhecimento adquirido também irá abençoar outros. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17, está escrito: Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos para que se cumprisse, fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Nossa, você lê muito rápido. Eu li muito rápido, muito mais rápido só com a visão. Por quê? Eu demorei um pouco mais porque a minha palavra, a minha língua, a minha boca, ela não consegue ter a mesma velocidade que a minha visão, que a minha capacidade de pensar, que o meu cérebro. Se eu ler isso aqui sem falar nada, óbvio que eu vou ler isso aqui muito mais rápido. Muito mais rápido. Então isso por quê? Porque eu exercitei essas técnicas que eu ensinei para vocês. Eu tive que aprender isso com o professor. Essas técnicas que eu estou ensinando para você de graça, eu aprendi com o professor. Eu tive que aprender. Eu aprendi, executei, pratiquei e agora eu ensino sobre isso. Eu consigo ler, se eu quiser, 3 livros em um dia. Eu consigo ler um livro de 150 páginas. Eu consigo ler um livro desse, deixa eu ver, meditando bem e voltando em certas palavras que eu não entendi muito bem, eu consigo ler até menos de 1 hora, se eu me esforçar. Então isso não foi de um dia para o outro. Eu vi uma reportagem sobre leitura dinâmica uma vez, saiu até na TV, um rapaz que ele consegue ler um livro de 100 páginas, ele consegue ler em 15 minutos. Se eu não me engano, isso. Um livro de 100 páginas, ele lê em 15 minutos. Irmão, isso é muito. Ele pegou um livro que ele não conhecia e ele fez assim, ó. Em 15... agora eu lembrei. Ele leva 15 segundos por página. Então ele levou 15 segundos, leu a página toda, leu 15 segundos, leu a página toda, 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos. Ele leu algumas páginas e a repórter perguntou: tá, agora eu quero que tu me explique o que tu entendeu do livro. Ele explicou todinho o conteúdo do livro. Como é que ele descobriu? Como é que ele sabia? Será que ele leu o livro antes? Não, é porque ele tinha mais de ano exercitando essa técnica. Exercitando muito essa técnica. Então ele consegue ter uma leitura muito maior, porque a visão dele está bem ampliada. Ele pega um livro do meio e vai lendo tudo que está na volta. Ele não lê palavra por palavra. A leitura dinâmica, ela ensina você a não ler palavra por palavra, e sim ler frase por frase. Mas isso vai depender de quanto a sua visão está ampliada. Você vai aprender. Eu vou colocar um exercício aí para você, tá? E você, todos os dias, comece a fazer esse exercício segundas, quartas e sextas, 3 vezes por semana. Mas coloque isso como meta para você, preste atenção. Coloque isso como uma meta, tá? Para você não se perder. Aí você vai, não sei quanto tempo vai ser esse vídeo eu ensinando, eu falando, mas você vai fazer o seguinte: se você esqueceu das técnicas, eu aconselho você a assistir esse vídeo pelo menos uma vez na semana, todinho, vai assistindo novamente, para você decorar as técnicas, porque isso vai ajudar muito você. E depois você pega esse exercício que eu vou colocar em figuras no final, pega esse exercício, faça esse exercício 3 vezes na semana. Aí você vai colocar no vídeo, tá? E vai colocar o vídeo direto para o ponto que eu começo o exercício. E 3 vezes por semana você vai fazer esse exercício. Tenho certeza que você vai ler muito mais livros, vai aprender. Você não vai somente ler rápido, você vai memorizar muito conteúdo. Se esse vídeo chegar a um número muito bom de visualizações e likes, eu vou publicar um outro vídeo falando sobre memorização, dando uma outra dica sobre memorização. Uma dica muito simples e fácil, qualquer pessoa vai conseguir fazer e que vai ajudar muitas pessoas a lerem muito e principalmente memorizar muito. Mas a memorização não vai servir somente para leitura, vai ser para o seu cotidiano. Você tem problema com esquecimento? Você esquece muito as coisas? Então, divulgue esse vídeo, ajude esse vídeo a se espalhar para ajudar muitas pessoas. Em breve eu vou publicar, ensinando sobre memorização.
tá bom? Esse foi o ensino de hoje. Se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo, comente aí o que você achou ou a sua experiência sobre o assunto. Se inscreva no canal para não perder as notificações. Postamos vídeos 2 vezes na semana, às vezes até mais, dependendo, tá? E você vai ser imensamente abençoado. Deus abençoe, em nome de Jesus.
Música